Diz aí, amores, hoje é nosso terceiro episódio e hoje nós vamos debater senso comum. Por quê? Tivemos essa semana uma experiência na casa de uma amiga que tem crenças, assim, ideológicas diferentes das nossas. Só que vocês vão concordar com a gente que não é muito agradável você ficar batendo boca, né? É muito desgastante, assim, porque eu acho que, primeiro, causa um conflito, causa a impressão de que você se acha superior e não dá muito tempo, assim, você precisa ter um dia inteiro disponível para você conversar sobre essas questões e a gente sentiu falta de poder expor os nossos pontos ali. Acho que ele não era o local também, né? Amor, o que você acha? Eu acho que muito que não vale a pena, sabe? Porque, assim, as pessoas estão falando sobre a visão que elas têm da realidade delas, de como elas enxergam a realidade delas. Então, assim, eu acho que não é ideal uma abordagem dizendo, tipo assim, eu sei a verdade e calma, você tem que me ouvir, entendeu? Então, acho que para você construir essa narrativa de mostrar fatos e mostrar a realidade para essa pessoa, você não pode bater de frente com ela, assim, de uma maneira, num confronto muito direto, entendeu? Eu acho que a gente tem que colocar a pulga atrás da orelha, mas eu vou me irritando durante esse tipo de conversa, então ela não gera muitos bons frutos. Mas a gente ficou querendo falar sobre o assunto e desmentir esse tipo de narrativa ideológica da direita, né, de que, primeiro, que temos coisas graças ao capitalismo, que o capitalismo é o melhor que está tendo, que os bilionários geram emprego e que eles mereceram estar onde eles estão. Então, é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas eu quero começar lendo os comentários do episódio anterior. Então vamos ver o que vocês disseram. Amor, a Diana, que não é a Diana americana, disse assim: o capitalismo promete a ilusão de ser rico. Se você trabalhar muito e muito, um dia você também poderá ser um bilionário. Qual é um sonho que vocês acham que a esquerda pode prometer? De preferência, um que não seja ilusão. De preferência não, né? A esquerda tem que prometer um sonho que não é ilusão. Diz aí, amor. Eu achei profunda essa pergunta dela. Tipo assim, basicamente ela tá dizendo que hoje em dia a gente não tem mais nenhum direito de sonhar, né? Tipo assim, qual o sonho? Tipo assim, a pessoa não tá nem querendo uma concretude, mas assim, me vende alguma esperança, entendeu? Para que eu possa... A gente tá tão pobre de perspectiva que a gente precisa de esperança. A gente não tem mais isso, né? Eu acho que a direita traz muitas promessas que não cumpre, mas faz o papel da esperança, enquanto que a esquerda é muito realista, muito apegada ali a dados, estatísticas, estudos, mas isso não é palpável para a população. E as pessoas... principalmente numa democracia burguesa, né, elas votam em sonhos, né? E até para você chamar as pessoas para uma revolução anticapitalista, né, uma contra-revolução, a gente precisa que as pessoas acreditem num projeto político. Então eu não acho que é só uma questão de precisar de uma utopia, mas eu acho também que beleza, qual é o projeto de vocês? Qual é a ideia de vocês? Então o que eu acho que a esquerda pode e deve vender é verdade, uma vida mais confortável para todo mundo só é possível fora do capitalismo, uma vida digna, onde você vive e trabalha, você não vive para trabalhar. Concordo, 100%, mas eu acho que o ponto é você, em vez de vender todo o projeto, vender drops desses projetos, tipo assim, o que é algo que a gente pode fazer agora que vai melhorar a sua vida imediatamente. Isso eu acho que é algo muito difícil, porque dentro de um sistema burguês, é muito difícil a esquerda fazer esse milagre todo que as pessoas precisam, né? Porque o que as pessoas precisam? Elas precisam de qualidade de vida. Como? Elas precisam trabalhar menos, elas precisam ganhar mais, elas precisam ter mais tempo com a família, elas precisam ter poder de compra, elas precisam ter acesso à saúde, né? Acesso à medicina, acesso a atendimento médico, elas precisam de uma alimentação melhor, elas precisam de uma educação de qualidade, elas precisam de tempo livre. Então, assim, são tantas coisas, elas precisam de um ar menos poluído, elas precisam, comer menos agrotóxicos, elas precisam
ter tempo de resolver um negócio no meio do horário de trabalho ali, então de repente trabalhar numa escala 4x3, onde eu tenho a minha sexta-feira, tenho a minha segunda-feira, eu tenho uma quarta-feira onde eu posso ir no médico, posso ir ao banco, posso resolver coisas. Isso é possível de ser vendido dentro do capitalismo? A esquerda pode prometer isso como uma promessa eleitoral? A meu ver, não. A meu ver, não. Eu acho que a gente deve lutar, mas eu acho que a gente pode propor a luta. Mas, assim, eu acho que a gente precisa dar nome aos culpados. Então, eu acho que a esquerda tem a dificuldade de vender sonhos, tipo assim, olha, a gente pode tudo isso, mas não dentro desse sistema. Aí as pessoas têm a ideia, tipo assim, então vai ser difícil demais, então é impossível demais, então não vai acontecer, então esse sonho que você está vendendo não é real. Com a diferença de que a direita também vende sonhos não reais, como de, por exemplo, você pode trabalhar duro e se tornar um bilionário, sem a menor culpa, sem o menor peso na consciência de que aquilo nunca vai acontecer, de que aquilo é o puro suco do idealismo, de uma ilusão que nunca vai se cumprir, enquanto que a esquerda tem essa preocupação de vender a verdade para as pessoas, né? Mas eu acho que a gente não vai se igualar a eles, porque justamente a gente não vai vender uma coisa que não tem como ser cumprida. Mas eu não vejo uma esquerda hoje assim, uma esquerda hegemônica, que venda uma realidade para as pessoas. Eu vejo uma esquerda que mente, tanto quanto a direita, por exemplo. Você vê, o Lula prometeu um monte de coisa que ele não cumpriu. Ele é um estelionatário eleitoral. Então, assim, por exemplo, ele prometeu que não ia privatizar o metrô de Recife. Ele prometeu que ia reestatizar as refinarias. Ele prometeu um monte de coisa que ele não cumpre nem vai cumprir. Então, eu não vejo uma esquerda que venda a verdade. Uma esquerda mainstream, uma esquerda que esteja no governo, de alguma maneira. Eu acho que é preciso a gente estabelecer que o Lula, para nós somos comunistas, o Lula não é de esquerda. Ele é no máximo de centro, com alguma força, assim, de uma forçação de barra, digamos. Mas, assim, dentro da melhor direita que você já teve no Brasil, o Lula, sendo a pior esquerda, consegue ser melhor que todos eles. Ele conseguiu trazer para a população... Mas você... Ok. Peraí. Ele conseguiu trazer para a população muito mais direitos, muito mais poder de compra, emprego, programas sociais do que qualquer governo anterior de direita jamais conseguiu. Eu acho que essa não é a pauta, tipo assim, sobre o que ele fez. Não é isso que a gente precisa. Não é isso que o Brasil precisa. Mas o que ele fez... Não, acho que... Ok, cara, você é o presidente, sabe? Eu não acho que não é disso que precisa. Só não é suficiente para as necessidades do povo brasileiro. Ele não é necessário. O Lula, não é que ele é necessário, acho que essa não é a palavra. O Lula, ele não joga luta. Ele não luta, de fato, para acabar com essa relação de poder que a gente vive. Essa relação de subjugação da classe trabalhadora. Classe trabalhadora ganhando um salário mínimo. Quem é que sobrevive com um salário mínimo nesse país? Qual é a relação? O Lula, ele está, de fato, se ele fizesse o que ele prometeu na campanha, já estava ótimo. Ele prometeu reestatizar as refinarias, trazer um pouco de soberania na questão do combustível, porque a gente retira o petróleo bruto do país, exporta esse petróleo e compra ele em dólar. Refinado. Não faz sentido nenhum. Ele não cumpriu. Ele prometeu que não ia estatizar a Eletrobras, foi estatizada. Ele prometeu que não estatizar o metrô de Recife, está no processo de estatização, de privatização. Então, assim, ele está privatizando tudo e não está cumprindo nada que ele prometeu. Então, assim, o discurso dele é uma coisa, do Bolsonaro é outra, mas é a mesma política econômica, entendeu? Então, assim, a gente for ficar vivendo de moralidade de discurso, beleza, mas ele não é um agente de mudança estrutural para a classe trabalhadora. Ele conseguia esse papinho de discurso lá em 2003 no boom das commodities, mas agora não dá para manter esse teatro. Ele tem que partir para o enfrentamento. Ele vai querer partir para o enfrentamento? Não. Isso culmina na segunda pergunta, o segundo comentário da Jaque, que disse: o que vocês acham que será do Brasil sem o Lula na presidência? Eu acho que é uma mudança muito mais simbólica. Eu discordo do Léo num ponto de que o Lula e o Bolsonaro são a mesma coisa em termos de política econômica. Eu acho que são muito parecidos, mas não acho que são a mesma coisa. A gente não pode ignorar o fato de que as pessoas estavam em fila para comprar ossos durante o governo Bolsonaro. Enquanto que no governo Lula houve uma melhora, tanto
ampliação do Bolsa Família, você ter menos famílias ali na base da linha da pobreza, passando fome, e isso são dados estatísticos que a gente não pode ignorar. Por outro lado, eu também concordo que o Lula não é esse personagem tão revolucionário quanto a gente acreditou que seria, só que eu acho que diante desse cenário de extrema-direita, fascismo, tentativa de golpe e tipo assim, e é isso mesmo, a gente tentou dar um golpe mesmo e foda-se, ainda queremos anistia. Não conseguimos, mas queremos que ninguém seja responsabilizado por tentar. Tudo tão às claras, assim, e eu acho que o Bolsonaro ter chegado à presidência, ele gerou uma naturalização de um discurso tão fascista, e aquilo ali se normalizou de tal maneira que a gente tem que lembrar para as pessoas que ser racista é errado, que racismo é crime, LGBTfobia, e a gente viu ali uma ampliação de uma bancada evangélica que está ali defendendo interesses do capital e não interesses necessariamente dos evangélicos e que fica jogando com essa manipulação religiosa para que consiga continuar elegendo deputados e vereadores, enfim. Eu acho que é importante que não se tenha uma figura tão abjeta quanto o Bolsonaro novamente. E esse papel eu acho que o Lula cumpre, porque o Lula é gente. Então acho que a gente já começa daí. A gente tem um estadista que faz uma política que não concordamos, uma política conciliatória, de ceder para a burguesia, abrindo totalmente as pernas para dar tudo que eles querem, porque, assim, enquanto sim dá muito pouco para os trabalhadores, mas é o que eu acabei de dizer. Para mim, um pior governo do PT Sim. é melhor do que qualquer governo de direita que a gente já teve. Porque você quer dizer que o Lula, ele é minimamente humano. Minimamente. Então... Eu não tenho dúvida de que o Lula seja uma boa pessoa. Eu realmente só discordo da política dele. Eu concordo. Da política dele. Você tem um ser que é minimamente humano, que enxerga os outros com empatia, né? Tudo bem, é melhor que ter um ser abjeto como o Bolsonaro, que é uma porta, é uma pessoa ruim, é uma pessoa má. Ele é vil. Ele é vil, ele é vilão, assim. Ele é uma pessoa, assim, é um ser abjeto, assim. Concordo, é melhor. Mas, assim, tá fácil pro Lula, né? Pô, olha o Bolsonaro, a pior pessoa que pisou nessa terra é o Bolsonaro, cara. Ele e o Trump. Então, assim, e o Netanyahu. Pelo amor de Deus, tá fácil pro Lula. Eu acho que a gente não pode cair nessa... Eu odeio falar narrativa, mas desculpa, nessa narrativa petista de que o Lula é a salvação pro Brasil e que quando o Lula morrer estamos todos fodidos e que nunca... Isso é uma mentira, porque assim, a verdade é que a perspectiva, o Lula não é tão esquerda assim, o Brasil não melhorou tanto assim, as coisas, a vida não melhorou tanto assim, e eu acho que isso inclusive contribuiu, né, o PT voltar ao poder, contribuiu para as pessoas serem ainda mais descrentes na política institucional, porque eles viram que não muda tanto na prática, as coisas estão muito caras, a vida está muito difícil, comer é muito caro. Então, assim, as pessoas que eu tenho contato e que são bolsonaristas, elas têm uma... Ou que não são bolsonaristas, mas que odeiam o PT, o que elas perceberam é que, tipo assim, meio que tanto faz. E a verdade é que esse tanto faz, gente, é porque o Lula não fará uma revolução socialista. O Lula vai enfrentar problemas de ordem sistêmica. São problemas causados pelo capitalismo. O Lula não vai consertar isso e ele nem se propõe a isso. Nunca se propôs. Não se proporá a fazer isso. Não sei nem se existe proporá. Mas enfim, o que eu acho é... O Lula é obviamente melhor que o Bolsonaro. Melhor que temos até o momento. Mas ele não salvou o Brasil de porra nenhuma, gente. As pessoas ainda estão se fudendo. Ainda tá tudo muito difícil, ainda tá tudo muito caro. Ele não tomou nenhuma medida estrutural. O critério que... É porque, o desemprego é o menor da série histórica. Durante o governo Bolsonaro, todo mundo que cria conteúdo sobre política falava sobre o erro no critério de o que é uma pessoa estar empregada. Porque se você tá vendendo bolo de pote e ganhando menos de um salário mínimo, você era considerado uma pessoa empregada. E isso... não condiz com a realidade. Se você está vendendo bolo de pote para sobreviver, vende almoço para comer janta, você não está empregado, porra. Tudo é considerado emprego agora. E exatamente. E o PT não mudou o critério. Eles continuam para seguir menor desemprego da série histórica, mas também considerando que o Uber está empregado, considerando que a moça do bolo de pote está empregada, considerando que uma manicure que vai de casa em casa, que ela não tem um salário fixo, que ela não tem carteira assinada, mas ela... faz unha, então ela tá empregada. Gente, isso é uma falsibilidade dos dados, assim. Aí é porque o PT que tá fazendo agora é bonitinho e quando era o Bolsonaro era feio? Sabe, desculpa, mas pra mim não. Pra mim não são dois pesos e duas medidas, não.
Pra mim, o critério estava errado antes, o critério estava errado agora. Porque se a gente fosse botar o critério do governo Bolsonaro de pessoas realmente com carteira assinada, ganhando acima do salário mínimo, que seja, seria pior ainda do que foi, assim como é pior a realidade hoje do que está parecendo ser. Até porque a gente vê as pessoas... Beleza, as pessoas estão empregadas com um salário de fome, ganhando super mal, às vezes trabalhando 2 empregos, às vezes além do emprego, fazendo um bico, vendendo, sei lá, um jequiti, vendendo alguma coisa, fazendo algum tipo de serviço para além do trabalho, para ela poder conseguir se manter e manter sua família. Então, assim, o Brasil não tá essa maravilha que os petistas querem fazer parecer. Me desculpa se você for petista ficar altamente ofendido, mas a gente nunca falou que a gente era petista nesse podcast. Assim, na moral, eu tô nem aí pra partido, cara. Eu tô querendo um Brasil melhor de verdade, entendeu? Assim, e passa pela classe trabalhadora ter emprego de qualidade. Então, assim, porque o PT... Mano, foda-se o partido, entendeu? A realidade material é que o Brasil está pior do que estava. Ele tem piorado. Isso é uma reflexo da piora do sistema capitalista em escala global. O mundo tem piorado. A gente vive na Inglaterra e percebe. A gente tá no capitalismo tardio e isso aí, gente, ultrapassa o tamanho que o Lula tem de impacto. Assim. Isso é um impacto externo, porque assim, no boom das commodities, onde todo mundo estava ganhando, o Lula redirecionava toda essa riqueza para a classe trabalhadora. Então, assim... Na verdade, a gente no Brasil começou a ter mais poder de compra. Mas é porque ele investiu em crédito, né? As pessoas foram se endividando. Não era uma riqueza real. E assim, o fato de não ter aproveitado para industrializar o Brasil naquele momento, porque o Brasil é um país agroexportador, e vemos que continuará sendo. Ele só pôde investir em crédito porque os bancos estavam ganhando muito, né? Então, assim, foi uma entrada de dinheiro e dólar no Brasil absurda com o boom das commodities. Então, só por isso, pelo bem-estar do capitalismo mundial, que ele conseguiu fazer o que ele fez no Brasil. Conseguiu dar migalha para a classe trabalhadora. Mas agora, como não dá mais, aí ele tá se fudendo, né? Tá difícil, né, de gerir o capitalismo. Tá difícil aumentar a aprovação popular do Lula. E assim, gente, as pessoas também culpam muito a falta de direitos e de qualidade de vida no PT por coisas que são sistêmicas e problemas do capitalismo. Por isso que eu acho que é muito importante o tema do episódio de hoje. Tem mais um último comentário que veio direto pro meu Instagram, em relação ao episódio anterior, que a gente falava sobre onde a esquerda deve estar, o que deve participar ou não e tal, e aí a Mirev disse assim: claro que devem participar de podcast, mas não em si debatendo. Pode haver sim debate, se você souber que a pessoa tem opinião diferente da sua, mas não vai partir para argumentos irracionais ou de baixo calão, porque na verdade os debates são para alinhamento, para informação, para discutir algo que o outro talvez não saiba. A ideia seria para levar informação e melhorias, e não para ficar brigando e ofendendo o outro, o ser humano que está ali. A política está como está porque falta maturidade dos políticos e principalmente falta o objetivo do cargo deles, que é trabalhar em prol da sociedade do povo. E o povo sem conhecimento elege as primeiras ou velhas abobrinhas que escutam. Falta união de segregação, já temos muito. Então eu tenho alguns pontos a comentar. Eu tenho alguns. O primeiro o debate, você não parte para argumentos irracionais ou de baixo calão, geralmente são eles que fazem isso. A direita, a extrema-direita, são os fascistas que partem para ofensa, para falar da família da pessoa, enfim. Eu não acho que isso parta da esquerda, não. Concorda, amor? Eu acho que ela já parte de uma premissa de que o debate deve ser. Tipo, o debate é feito para isso, temos que ser polidos e com discurso alinhado. Gente, o debate não é isso. Porque a gente vive em 2020. O debate é rinha mesmo, então a pessoa que vai ver o debate, ela quer ver o cara que ela apoia amassar o outro. Porque assim, vai lavar a alma dele. O que eu acredito vai ser representado e vou destruir o outro. Então, ele não quer ver... Não, eu quero ver se eu mudo de ideia. Ele não tá aberto a mudar de ideia. Ninguém tá aberto a mudar de ideia. Então, a gente vai pra provar por que a gente tá certo. Exatamente. E quando ele chega lá e vê o cara que ele apoia ser amassado, e você... Mano, o que aconteceu aqui? Você fica até desnorteado. Talvez você passe a ouvir o outro lado. Não sei. Entendeu? Então, assim, o debate não é isso aí que a gente vê em filme no século XVII, os caras no palanque... tentando mudar a ideia do outro no argumento, não. Ninguém quer ver isso. É o UFC mesmo, entendeu? Então ela diz, na verdade, os debates são para alinhamento, para informação, para discutir algo que o outro talvez não saiba. Eu também acho que a premissa tá errada. O debate não é para isso. Você vai debater porque justamente você quer provar que o outro tá errado e que você tá certo. E você quer mostrar pontos de falhas, assim, né?
no discurso do outro, você quer demonstrar que o outro está errado. Então, um debate de ideias é necessariamente um contraste de ideias, ninguém vai ali para concordar, é diferente de uma conciliação, de uma audiência. Não é definitivamente, é realmente algo para ter uma discordância mesmo. Né? E aí, quem convence mais gente ganha. Basicamente é isso. A ideia de levar informação e melhorias, não para ficar ofendendo o outro que está ali, eu acho que a questão da ofensa é porque os nossos valores ideológicos e políticos, eles mexem muito com a nossa identidade, com os nossos valores morais e quem nós somos enquanto pessoas. Então, chega uma hora que os nervos ficam à flor da pele, isso é muito comum, porque você vê uma pessoa falando um absurdo totalmente contrário ao que você acredita, eu acho que é da nossa espécie mesmo, é parte de ser um humano você sentir raiva, né? Alguém passou do seu limite, você sente raiva. Então, acho que a gente precisa entender a raiva como algo humano e não como algo a ser moralizado, tipo, não tem que sentir raiva, não tem que xingar. Dependendo do que for falado, eu sou até a favor do xingamento mesmo. E essa coisa, eu acho que também teve uma confusão aqui, tipo, a política está como está, porque falta maturidade dos políticos, principalmente o objetivo do cargo deles, que é trabalhar em prol da sociedade. Eu acho que isso é uma ilusão, que as pessoas acreditaram na carochinha. A política é para defender interesses. A questão é, de quem? Você vai... A gente tem políticos que defendem os interesses da classe trabalhadora e políticos que defendem os interesses dos burgueses. No mundo ideal, verdade o que ela tá falando, mas isso não acontece. No capitalismo não acontece, e aí eu recomendo ler o manifesto do Partido Comunista. A gente pode até fazer um episódio lendo, porque não tem direito autoral, né, já por mais de 100 anos. A gente pode fazer um lendo e comentando, ou uma série de episódios lendo e comentando, enfim. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam disso. Mas, enfim, a história do mundo é a história da luta de classes. Então, a gente sempre teve uma classe dominante e uma classe dominada. Atualmente, a classe dominada somos nós, trabalhadores, e a classe dominante é a burguesia. São os bilionários, né? Não é o seu Zé, dono da padaria, porque eu acho que também rola isso, e a gente pode falar mais à frente no episódio. A gente tá falando do velho do Havan, do Jorge Paulo Lema, né, da Luísa Trajano, do Bill Gates, a gente tá falando dessas pessoas, né, do Elon Musk, esses são os nossos inimigos de classe. E aí a gente tem políticos que defendem os interesses dessas pessoas. No Brasil, que também defende interesses de latifundiários, das pessoas que vão exportar carne, comida, enfim, porque essa é a maior parte da economia brasileira, o que se exporta em comida, em commodity, né, em ingredientes que vão se tornar outras coisas nos países industrializados. Então eu acho que trabalhar em prol da sociedade do povo é o ideal mesmo, mas só que esses políticos não foram eleitos para isso. Eu acho importante a gente entender isso, que tipo assim, alguém pagou a campanha desse político. Se foi o dono de uma empresa, pode ter certeza que não foi por pura bondade do coração. Foi pago para que defenda os interesses dele, da empresa dele, né? E esses interesses necessariamente vão ser mais direito para ele e menos para quem trabalha para ele. Porque assim funciona o capitalismo, né? E a gente vai falar isso mais à frente. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Beleza. Então, esses foram os comentários do episódio anterior. Muito obrigada se você contribuiu. E agora, vamos para a discussão. O que é que esse povo fala de senso comum? Se você quiser me acompanhar e assistir vídeos sobre política, educação e questões sociais, me siga também no TikTok e no Instagram, @LumaPlease. É Luma, L-U-M-A, Please é P-L-E-A-S-E. Te vejo lá. Então a gente aqui vai ler algumas perguntas que a gente recebeu no Instagram. Inclusive, @diz aí amor podcast. Exatamente. Segue a gente lá pra gente poder interagir, ver o que vocês pensam. Eu sou péssimo no marketing, mas é isso aí. E uma delas é: bilionários dão empregos e trabalham duro para chegar aonde estão. E aí, o que é que você me diz disso? Dessa afirmação. Tipo assim, a pessoa acredita que o cara é bilionário, ou a mulher, eles são bilionários porque eles tiveram muito mérito envolvido. Eu acho, isso me lembra muito o mito da garagem.
né? Que é tipo, eu não tinha nada, o mito do Silvio Santos. Eu não tinha nada, e aí fui vender bala e do nada eu virei um bilionário dono de uma emissora. Não foi assim. Não foi assim que aconteceu. Eu acho que a gente acaba tendo também algumas exceções, como por exemplo o Neymar, a Beyoncé, a Rihanna, a Taylor Swift, que eram pessoas normais e que viraram bilionárias, né? Mas a gente precisa entender em que ponto elas viraram bilionárias. Tirando o Neymar, que virou bilionário com publicidade, que na verdade o Neymar só fez muitas publicidades, mas quem é bilionário mesmo é quem é o patrão do Neymar, né? Então, por exemplo, o Neymar vai fazer uma propaganda pra Nike, você pode ter certeza que mais rico que o Neymar é o dono da Nike. É quem paga o salário então, assim, dele. Na nossa cabeça, a gente vê o Neymar como um cara muito rico e não há ninguém acima dele. Tipo assim, gente, quem paga o Neymar? A gente tá falando desses caras. Exatamente. Esses são os bilionários. O cara que paga o Neymar. O Neymar é empregado desse cara. Para pra pensar, cara. O Neymar é bilionário, entendeu? O Neymar ganhou não sei quantos milhões num clube de futebol. Beleza, quem que é o dono do clube de futebol? É esse cara que é o nosso inimigo de classe, né? O Neymar, ele conseguiu furar ali algumas classes sociais, beleza? E foi parcialmente graças ao trabalho, parcialmente graças a essa publicidade, mas aí a gente não pode esquecer que é a publicidade de uma empresa e que essa empresa tem por trás dela o quê? Funcionários que fazem todo o trabalho. E é assim que se enriquece no capitalismo. O dono da Nike, explorando a mão de obra alheia. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente tem uma cantora, uma blogueira, sei lá, que quer ter uma marca de maquiagem ou perfume, que elas todas querem agora, ou calcinha ou maquiagem ou perfume, elas querem vender. Por que elas querem fazer isso, ao invés de fazer show? Porque elas vão trabalhar muito menos e ganhar muito mais. Porque embaixo delas, elas são só o rosto de uma marca, porque elas têm ali uma tração, né, com o público. Mas abaixo delas, a gente tem toda uma cadeia de pessoas trabalhando para que aquela linha de roupas aconteça, para que aquela marca aconteça. E existe a ideia de que elas enriquecem por causa do lucro e não por causa da mais-valia. Quando, na verdade, não. Elas enriquecem porque elas não estão pagando. Na verdade, elas às vezes são só o rosto ali, elas são só o marketing. Elas não são nem o tomador de decisões daquela empresa, mas assim, abaixo delas existe toda uma cadeia de pessoas que estão sendo exploradas. E eu acho que a gente esbarra em algumas dificuldades. Não, primeiro eu acho que quando fala, lembro que gerou confusão quando eu estava conversando com o nosso amigo lá. Porque quando se fala de exploração, automaticamente a pessoa entende que o cara moral. Tá tomando chicote nas costas. Assim. As pessoas confundem físico, exploração, né, com escravidão. Exatamente. Eu acho que foram vários pontos que eu acho que a gente precisa comentar. Mas voltando para o que você falou, porque eu acho que aí eu já estou me adiantando um pouco, as pessoas ignoram uma coisa chamada acumulação primitiva de capital. Então, a gente hoje... Não, acho que as pessoas não ignoram, elas só não sabem. Elas não sabem, A gente tá em 2025. E aí, quando você vê um cara que em 2020 alcançou 1 bilhão, parece que você tá contando do momento que ele nasceu até ali. E você ignora toda a história antes dele. Então, essa ideia do ele mereceu, ele conseguiu, foi ele, ignorando tudo que veio antes dele, tudo que está abaixo dele... eu acho que traz muitos erros ali conceituais. Tem muitos, porque um deles é o que eu vejo no discurso da galera, o discurso hegemônico que, assim, todo mundo reproduz, não importa o que aconteceu no passado, o sistema é esse, as oportunidades são essas. Eu falei, não. Importa o que aconteceu no passado. Sim, porque o cara que tá na tua frente, tá te prejudicando pra você não chegar onde você quer chegar, ele tem acumulado bilhões dos antepassados dele. Então, logo, a história importa. Sim. Ele ter vantagem é histórico. Então a história importa. Você não pode ignorar a história, entende? As oportunidades são desfavoráveis para você porque você tem que olhar para trás o que aconteceu lá atrás. Não, a gente até estava conversando sobre essa questão do mérito, né? E aí eu acho que... Qual foi a pergunta mesmo? A pergunta não, a frase que você leu primeiro foi que eles mereceram? Bilionários dão empregos e trabalham duro para chegar onde estão. Então, o nosso ponto era, tipo, olha, eles não trabalham, né? Eles se apropriam da riqueza gerada por quem trabalhou de fato. E eu falei pra essa pessoa, né? Eu falei, olha, tanto é assim, porque ele falou do Steve Jobs. Eu falei, mas o Steve Jobs não morreu? E a Apple continuou. Se fosse o trabalho do Steve Jobs... Assim que o Steve Jobs morresse, a empresa acabaria. Porque era o trabalho dele que gerava a riqueza. Tanto era os trabalhadores, que
que o Steve Jobs morreu e a Apple vai muito bem, obrigado. Inclusive vai lançar o iPhone 17 esse mês. Mas e isso, infelizmente, porque não é eu vejo que é uma quebra de realidade para você imaginar assim, na cabeça de todo mundo vai ter que trabalhar, o jogo é esse. Eu acho que as pessoas Entendeu? não conseguem conceber também... Que o trabalho não é essencial para construir esses impérios, entendeu? Não é isso. O trabalho é essencial, mas não o trabalho de quem se apropria da riqueza. Exatamente. Aí, ele caiu num ponto de, tipo assim, o cara teve uma grande ideia. Ele teve a mentalidade, ele soube lidar com o dinheiro. E aí a gente vai entrar num portal do inferno agora, que é o de quebrando uma a uma dessas coisas. Então, assim, primeiro, o cara, ele não trabalhou duro, ele se apropriou de outras pessoas que trabalharam para ele, e aí essas pessoas geraram uma riqueza, e aí ele ficou com parte dessa riqueza para ele e acumulou. É assim que funciona o capitalismo, gente. Se assim não fosse, gente, empresa não é ONG. O objetivo de uma empresa é gerar lucro para o dono, não é para os trabalhadores. Tanto é que você tem, vamos supor que você trabalha numa empresa e você ganha, sei lá, R$1.000 de salário. Aí, naquele ano, a empresa que você trabalha teve 1 milhão de faturamento. No ano seguinte, seu salário vai aumentar por causa disso? Não. Vamos supor que no ano seguinte a empresa teve 10 milhões de faturamento. Seu salário vai continuar sendo R$1.000. Você não se apropria da riqueza gerada pelo seu trabalho. E eu acho que quando é muito palpável para todos, mas só que eu acho que é explicado com muitos termos, né? Porque quando a gente vai estudar Marx, quando a gente vai ler o Capital, a gente já tá num outro nível de consciência política e educacional mesmo, que para entender aquilo, para participar dos debates, para ler os especialistas em Marx, né? Você já tem que ter um nível de escolaridade, tempo livre, bagagem de leituras, que a maioria da população não vai nem sonhar em ter, gente, porque o sistema não é feito para isso mesmo, né? Mas eu acho que, assim, o que eu tava conversando com outro cara, você conversar com uma pessoa que não critica a estrutura, aceita as regras como são, se não houvesse outro jeito. E a gente tem que lidar com elas, é isso aí mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente tá em outro nível de discussão. Eu tô criticando as bases dessa sociedade, a maneira econômica que a gente vive, para que a gente possa mudar isso. E o cara tá discutindo dentro das regras do jogo que tá estabelecido. Então a gente não vai chegar em nenhuma concordância, porque eu não concordo com a maneira que o mundo tá estabelecido hoje em dia. Mas eu tenho um ponto. Não é uma questão de concordância. Quando a gente estuda, a gente sabe que não precisa ser assim. Quando uma pessoa não estuda, ela pensa que assim, mas cara, não tem outro jeito. Já vivemos muito tempo e historicamente esse foi o sistema que a gente chegou e ele tá durando muito e é isso aí mesmo, não tem como mudar. Então dentro desse sistema eu prefiro que eu vire rico algum dia. Sim. Então assim... É porque não há uma perspectiva de mudança real na parada e nem entender que são os verdadeiros inimigos. Então. As pessoas nem pensam que existe uma possibilidade do capitalismo não ser o sistema político-econômico vigente. E tem uma ideia também de propaganda mesmo, de mostrar que esse sistema que a gente vive é uma evolução de todos os outros sistemas que a gente já passou, do feudalismo e tudo mais. Eu não gosto da palavra evolução. E eles entendem evolução como algo melhor, né? Ela traz uma ideia de melhoria, de melhoria. O que não é verdade, né? Então, não necessariamente. Eles entendem isso, tipo assim, é uma evolução. Eu ouvi várias vezes, tipo assim, isso é uma evolução dos sistemas que a gente viveu antes, que a gente já viveu como humanidade há tempos atrás e tal. Então, assim, eles encaram isso como a única saída possível. A gente tem que tentar viver com as regras do jogo que estão aí. Porque se não fosse assim, seria pior. Exatamente. É o que as pessoas acreditam. E aí sempre é que cola aquela, né? Onde é que o comunismo deu certo? Como se o capitalismo estivesse dando certo pra caralho, né? Tá dando muito certo, né? E aí eu acho que pode ler mais alguma se você quiser, mas eu gostaria de comentar o ponto que é mas a gente tem as coisas, a gente tem o avanço tecnológico e o comércio e blá 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 por causa do capitalismo. E, gente, o capitalismo acho que não tem nem 200 anos, enquanto o comércio existe há muito mais tempo, assim. Mas é muito mais mesmo, assim, mais de, 5.000 anos. Já existia comércio e trocas entre os povos. Então, assim, capitalismo é uma coisa e comércio é outra coisa. Exploração é uma coisa e escravidão é outra coisa, ainda que haja escravidão no capitalismo. E a gente vê aí, dia sim, dia também,
alguém sendo descoberto ali que tinha trabalho escravo numa fazenda ou numa empresa, numa fábrica. Porque, na verdade, o objetivo do patrão, né, desse grande dono dessa empresa, dessas empresas, é sempre ganhar o máximo possível pagando o mínimo possível, né? E é tipo assim, o que me falaram uma vez, a verdade é que o patrão, ele cerca o trabalho, né? Entendeu? Como assim? O patrão, ele cerca o trabalho, ele não gera emprego do nada. Isso aí a gente já vai para uma nova falácia, né, que é a de gerar emprego. Os bilionários geram emprego. É importante ter bilionários porque eles geram os empregos. E aí eu acho que é importante a gente entender que, assim, o trabalho sempre existiu antes do capitalismo, né? Então, o capitalismo, ele não gera trabalho. Existe uma demanda, existe uma necessidade. E aí, as pessoas vão trabalhar. Quando você tem o capitalista, ele é alguém que tem o capital, ele tem recurso, que não é só necessariamente dinheiro, tá? Pode ser dinheiro também, mas dinheiro que não é dinheiro para gastar comprando comida para casa dele, é um dinheiro para ser investido. E é muito dinheiro sobrando que, gente, pensando em contexto de Brasil, vem das capitanias hereditárias, vem de antes disso, de antes da colonização do Brasil, famílias que já tinham terras, que já tinham acordos com as monarquias, que já tinham ali cargos políticos e também de nobreza, né? Ou até, enfim, famílias envolvidas ali com o clero. Tudo aquilo que a gente estuda na escola, essas pessoas deixaram herdeiros. Esses herdeiros herdaram terras, herdaram dinheiro, herdaram propriedades. E aí as pessoas querem agir como se tudo aquilo não tivesse gerado uma riqueza que como se não se tivesse perpetuou, existido, né? que se perpetuou até os dias de hoje, né? Então, você ter... Porque eu acho que as pessoas pensam assim, cara, mas como que a gente poderia ter esse emprego se não houvesse essa pessoa para comprar esse maquinário, para comprar, alugar esse galpão, esse espaço, para comprar os computadores? Isso não existiria. E, na verdade, assim, o trabalhador, o que lhe falta é o capital. E esse capital vem, no caso de quem tem, da acumulação primitiva de capital pré-capitalismo. Ou seja, antes do capitalismo, algumas famílias já eram ricas. E estas riquezas se perpetuaram até os dias de hoje. Não, é só você parar para pensar. Quem é que gera a demanda? É o patrão? É o público consumidor que gera a demanda. As pessoas precisam comer. Por isso que existe restaurante. As pessoas precisam se vestir. É por isso que existe roupa de loja. Então, assim, quem gera a demanda de consumo dos produtos são as pessoas e não o patrão. O patrão, ele pega, ele organiza esses trabalhadores, explora, dá para eles um salário e pega 90% do que eles produzem e acumula tudo. E eu acho que, assim, eu tenho uma empresa, né? Eu tenho um curso de idiomas, de inglês e espanhol, online, inclusive, chama WeCreate. E a WeCreate, ela deixou muito claro para mim que a riqueza vem da mais-valia, ela não vem do lucro, né? Porque é o seguinte, eu também sou professora, então eu não tinha ali capital, eu fui juntando o meu salário de professora, abri uma sala junto com a minha sócia, e a gente começou a dar aula, e a partir disso a gente precisou, em algum momento, de uma secretária, porque a gente já não dava conta de preparar a aula e lidar com as tarefas pedagógicas e as tarefas administrativas. Então a gente gerava um tanto de dinheiro, uma parte ficava para o nosso salário, uma parte era um dinheiro que tinha que ser guardado para necessidades dessa empresa. E aí a gente passou a ter alguém para lidar com as demandas administrativas. Aí a gente foi contratando mais professores. Quando você resolve pagar um salário digno para esses professores, você cobra um pouquinho a mais, né, para você ter o lucro para que a empresa funcione, porque, obviamente, uma empresa não paga só aquele funcionário que está gerando renda. Tem funcionários que não geram renda, mas não dá para ficar sem eles. Por exemplo, no caso do meu curso, a secretária, né, ou uma coordenadora pedagógica. Ela não gera renda diretamente, mas sem ela a empresa não funciona direito. Mas quem gera renda no curso de idiomas são os professores. Só que o professor gera um valor e aí vai sobrar um tanto, né? Você pega parte e paga o seu salário. Se eu quiser não dar aula, não trabalhar, né? Enfim, eu quero viver só com o dinheiro do que essas pessoas estão gerando pra mim e de vez em quando eu vou lá e dou um alô, galera, e aí, tudo bem. Eu preciso pagar pra eles um valor ridículo. Porque se eu quiser pagar um valor justo pra eles, um salário justo pra eles, eu vou necessariamente ter que tirar do que eu ganharia. Eu vou ter que tirar do o dinheiro que vai pra mim. Porque, na verdade, assim, com esse lucro que vai sobrar, a empresa vai se pagar e tal, ainda vai sobrar um tanto que é o que o dono pega pra ele. Só que quando a gente tá falando de um pequeno empresário, é muito diferente de a gente tá falando de um bilionário. Primeiro, porque, assim,
em termos de proporção é muito pequeno, né? Então você tem uma empresa com 10 funcionários, dificilmente você consegue não trabalhar. Você vai ter que trabalhar também. Mas se eu tenho 5.000 funcionários, irmão, ninguém vai ver a minha cara. Porque cada um tá gerando um tanto de dinheiro que não vai pro salário dele. E esse dinheiro a mais eu vou pegar pra mim e vou pras Maldivas. É isso que acontece. Então por isso que quando a gente sabe que o capitalista, né, o dono de toda aquela estrutura, ele não precisa existir, é por causa disso. Então, por exemplo, é possível você ter uma cooperativa, né, onde cada um ali tem uma função, aí gerou um lucro, um dinheiro fica ali para pagar as necessidades daquela instituição, mas você não tem ninguém se apropriando, dá para todo mundo ter um salário melhor, porque ninguém vai se apropriar desse dinheiro a mais que foi gerado. E isso, assim, ficou... E ninguém precisa ganhar a mesma coisa. Pode estabelecer uma diferença de salário do faxineiro mais básico da empresa até o CEO da empresa ter uma diferença de 8 vezes de salário ou 10 vezes de salário. Sacou? Então, você vai diferenciar os salários pela qualificação, pela carga horária. Mas o cara não vai ganhar rios de dinheiro em cima do faxineiro e ele não vai acumular renda absurda, entendeu? E a gente pode fazer uma participação de lucros no fim do ano, dividindo exatamente, igualitariamente, pro número de funcionários daquela empresa. Pô. Então, e aí o que eu fui percebendo tendo a empresa é que, assim, quando você não quer explorar o teu funcionário, quando você não quer ter mais valia, você não vai conseguir deixar de trabalhar. Não vai. Então, há anos, né, eu e minha sócia, a gente trabalha na própria empresa. Inclusive, eu tenho outro emprego fora dessa empresa, né? Eu tenho um emprego aqui onde eu moro, em Londres, porque eu me recuso a diminuir o salário dos meus professores. Porque, na verdade, é tipo assim, o que você ganha mais é tirando de quem trabalha pra você. Total. Então, você tira, você paga menos, aí você pode, no meu caso, né, contratar gente menos qualificada, por exemplo, só que isso vai contra os meus valores ideológicos, meus valores morais. E aí você fica ali numa empresa no modo meio cooperativa. Que é mais ou menos o que acontece. Que tem sim uma, né, eu sou a CEO, a minha sócia que é mais ou menos uma COO, assim, ela é mais pro financeiro administrativo. Existe uma estrutura hierárquica, mas em termos de exploração, da mais-valia, não existe, por isso nós temos que continuar trabalhando. Se a gente quisesse parar de trabalhar, a modificação número 1 é contrata gente menos qualificada, bota pra trabalhar mais horas e paga menos. E esse é o interesse de todo capitalista. Ele vai te pagar o mínimo possível para ele trabalhar o mínimo possível ou não trabalhar. Porque, como eu falei, quando você tem 10 funcionários, você não consegue fazer isso. Mas se você tem 1.000, você consegue. Consegue fácil. E assim, não é que o cara é mau, é a regra do jogo. É a regra do jogo. Para enriquecer vai ter necessariamente que ser assim, não tem outra forma. Se eu tenho 50 pessoas trabalhando para mim, eu não vou trabalhar. Por quê? Porque eu não quero. Trabalhar é ruim pra caralho. Ninguém quer. Entendeu? Eu não quero trabalhar. Pô, já trabalhei demais, cara. Pô, não, e tudo que o trabalhador tem é a sua força de trabalho, né? Então, quando se fala, aí, né, nessa conversa que a gente teve com esse amigo, porque o capitalista enfrentou um risco. Gente, sabe qual é o risco do capitalista? É ter que trabalhar. Que nem a gente, né? Que nem a gente, que nem os funcionários dele. É ter que trabalhar para dar parte do salário dele pro dono daquela empresa. Ninguém vai matar ele só vai ter que trabalhar. Mas para ele é como se tivesse que matar ele, né? Fazer ele ter que trabalhar. Mim também. Eu morro um pouco a cada toda dia. Segunda-feira a gente morre, né? Nossa, não fala não. Pelo amor de Deus. Amanhã é dia, inclusive. Então vamos ler o outro aqui, calma aí. Para ajudar o nosso podcast a crescer, compartilhe esse episódio nas suas redes, deixe um comentário, deixe seu like e nos siga também no Instagram, @DizAíAmorPodcast. Pensou que a gente ia pedir Pix, né? Não. Ajudar a gente ainda é de graça, então aproveita. É crime ser rico? Olha, na ditadura da Luma é crime. É porque parece, tipo... Quando a gente fala isso, a gente tá criminalizando o rico. Tipo assim, mano, eu quero ser rico, você tá me criminalizando, entendeu? Bate de frente com aquele cara que almeja ser rico mesmo. Ou ascender de vida, sabe? Porque assim, ser rico é muito subjetivo. Pra quem é pobre, ser rico, tá ligado? Não é a mesma coisa que ser bilionário, entende? Eu acho que esse é crime ser rico, ele é, na verdade, óbvio que ninguém criminaliza, até porque... os ricos que controlam o sistema judiciário. Isso é um papo que talvez dê um outro episódio. Mas, quando a gente expõe esse tipo de... a dinâmica do capitalismo, os capitalistas, né, os burgueses, eles ficarão altamente ofendidos, pode ter certeza. E aí, o que eles não querem que o trabalhador perceba é a luta de classes. Então, assim, não é crime ser rico, não. Mas você, que é o dono de uma indústria...
necessariamente têm interesses antagônicos, totalmente opostos aos seus trabalhadores. Porque o que o trabalhador quer é ganhar mais e trabalhar menos. E o que o capitalista quer é não trabalhar de jeito nenhum e ganhar cada vez mais. E nem que ele quer, a regra do jogo, né? É assim que ele enriquece. Entendeu? É assim pra você ser bilionário, é assim, cara. E aí eu acho que cai para um outro comentário que a gente viu, que é o seguinte: se o empresário não tivesse que pagar tanto imposto, ele pagava melhor os funcionários. Gente, se o empresário não tivesse que pagar salário, ele não pagaria. Isso já aconteceu na história da humanidade, um período chamado escravidão. Exatamente. Então ele só paga porque ele é obrigado a pagar. E os impostos, né, as necessidades do povo, né, porque os impostos eles vão para pagar os custos para a gente viver em sociedade, para asfaltar a sua rua, para que haja saúde pública e tenha alguém uma vigilância sanitária que vai ver se a comida que você está comendo não está podre. Porque se o dono de um restaurante pudesse comprar coisas vencidas para ele gastar menos e lucrar mais, ele faria isso, gente. Então, assim, para você conseguir matricular o seu filho numa escola pública e você ir trabalhar, é preciso que haja imposto. E o capitalista pudesse, ele não pagaria nada, gente. Ele ficaria com absolutamente todo o dinheiro só para ele. E foda-se o povo, foda-se você, foda-se que você não tem. Então, assim, essa ideia de que, se ele não precisasse pagar imposto, ele pagaria melhor o funcionário. Não, ele pegaria esse dinheiro do imposto e ficaria para ele. Ele não ia pagar melhor. Ele não pagaria melhor. Porque acredite em mim, se não houvesse salário mínimo, ainda haveria escravidão legalizada, certeza, né? Certeza. Então, se tem gente que recebe o salário mínimo, gente, acredita em mim, é porque se desse pra pagar menos, o dono pagaria. Você vê nas vinícolas do Rio Grande do Sul, a galera tava sendo escravizada lá, cara. Então Exatamente. Isso existe. A galera que Exatamente. foi pra aquele lugar perto da Tailândia, tava sendo Mianmar, eu acho. Tava sendo escravizada Sofreu lá o tráfico humano, né? Então assim, isso existe no mundo ainda, cara. Quem quer estar aos olhos da lei, de certa maneira, eles estão tendo que pagar salário pagam mesmo. porque são obrigados, porque se não fossem, não pagariam da mesma forma os impostos, né? Por exemplo, o seu FGTS, que é o seu empregador que tem que pagar, não pode ser descontado do seu salário. Se ele pudesse não pagar, não te dar garantia nenhuma, e aí você não tem aquele dinheiro ali, enfim, que foi você que gerou, viu? Não se engana. Porque às vezes a gente tá falando que vai pro bolso dele, parece que é dele por direito. Quem gerou aquilo ali foi o trabalhador. Tanto que eu tenho um exemplo muito clássico, que eu dei uma vez no TikTok, quando eu ainda tinha paciência de fazer vídeo, que alguém falou assim, não é o trabalhador que gera a riqueza, é o dono. Aí eu falei assim, Pois então você compra uma indústria com melhor maquinário, mais tecnológico e não contrata ninguém. E aí me diz, quando é que você vai enriquecer? Não vai, porque é o trabalho que gera riqueza, é o trabalho novo, né? Então, quando você tem pessoas trabalhando para você, é ali que você vai gerar riqueza. Inclusive, uma grande contradição do capitalismo que o Marx já previa há quase 200 anos atrás você vai deixando tudo cada vez mais tecnológico, demitindo mais gente, precisando de menos pessoas. Quem que é o teu mercado consumidor se as pessoas não têm dinheiro porque elas estão desempregadas? Uhum. Então é isso, é por isso que a gente precisa hoje de uma renda básica universal. E olha, gente, a gente que mora num país do norte global, né, os países antigamente chamados de desenvolvidos, isso já é consenso, tá? Já é consenso que as pessoas precisam de um Bolsa Família, digamos assim, se elas não estão trabalhando, para elas poderem gastar dinheiro. Já é um consenso que, assim, aqui eu vejo muito cargos inventados, assim, você precisa ter muita gente empregada para consumir. O consumo aqui é muito incentivado, né? Porque é um país industrializado, enfim. São problemas completamente diferentes dos problemas de um país do sul global, mas que, assim, já é consenso que você não pode ter uma camada da população que não gasta, e se não gasta é porque não ganha, então tem que ganhar de alguma forma, se então não é porque tá trabalhando... Por exemplo, de itens de eletrodomésticos, assim, eles são bem baratos, sabe? Os caras não têm um lucro absurdo para vender um micro-ondas, mas é interessante que eles saiam bastante, que as pessoas comprem barato mesmo, entendeu? Para que vendam muito, para que não fique nada parado. É importante gerar essas demandas, né, que a gente falou que o povo gera demanda, mas também o capitalismo tem as suas ferramentas para gerar demandas, que ferramentas de propaganda, soft power, filmes, propaganda, que é para que você queira comprar. Então, por exemplo, quando se pensa, mas o Steve Jobs ele teve uma grande ideia, porque o iPhone não era uma demanda era um telefone. Mas essa demanda por um iPhone, ela é uma demanda inventada, né?
Porque, no fim das contas, o iPhone é um telefone. Mas e temos outros telefones. Se você parar pra pensar, eu não acho assim que é uma demanda inventada, uma demanda condensada, porque existia a demanda da telefonia e existia a demanda da conectividade com a internet cada vez mais multimídia. Então, é você unir o computador na sua mão. É você dar um computador na mão de uma pessoa. Computador pessoal de verdade, não um computador desktop que ficava na tua casa para todo mundo acessar. Mas é uma dúvida genuína. Foi o iPhone o primeiro smartphone? Acho que não. Eu acredito que sim. Que foi o iPhone o primeiro smartphone, assim, que você conseguisse ver vídeos e tudo mais e tal. Então, assim, ele meio que condensou essa demanda. Não foi uma demanda que ele criou de fato, entendeu? Ele teve a sacada de entender, isso aqui... Na verdade, a gente também coloca isso na conta do Steve Jobs. Na verdade, isso muito provavelmente veio dos funcionários dele, né? Sim, claro. Das pessoas que ele estava pagando. E uma vez seu funcionário, a ideia do seu funcionário é sua, né? Entendeu? Então não adianta. Eu vi um TikTok de uma menina que ela fez... Apareceu um TikTok desse. Gente, eu não tô de maneira nenhuma científica aqui. Eu tô falando que me vem na telha. Então, eu vi no TikTok uma menina que ela... estava recebendo um prêmio de uma empresa por ter feito, 200 mil em vendas, e ela ganhou uma passagem para Poços Novos. O negócio, eu estou inventando aqui, foi basicamente algo assim. E ela super feliz, super dedicada, e o que ela ganhou, uma passagem de volta, sei lá, para Poços de Caldas, custei, sei lá, 7 mil reais. A empresa faturou 200 mil nas costas dela. Ela gerou para a empresa essa grana. Nem custa 7 mil reais uma passagem para Caldas Novas. Sacou? Então, assim, você vê essa diferença do que o patrão, falo bilionário, milionário, acumula em cima das costas do trabalhador, né? Eu acho que aí a Flávia trouxe algo muito importante, né? O bilionário trabalhou muito, ele não ficou inventando desculpas. E aí, quando a gente estava conversando com esse amigo, ele estava falando sobre mentalidade, sobre pessoas que não têm mentalidade para serem ricas e pessoas que simplesmente têm jeito com o dinheiro. E eu estava falando para ele, cara, vamos supor que você dá R$1 milhão para uma pessoa que mora na favela e você dá R$1 milhão para uma pessoa que vive numa mansão, sei lá, pensa em qualquer lugar aí. Vou pensar em Brasília, que é onde tem os políticos. No Lago Sul, cheio de milionário lá. A pessoa que tá na favela, ela tem muito mais necessidades básicas. A pessoa que tá na mansão, ela já tem tudo. Então ela pode pegar aquele 1 milhão, que ela não tá precisando de absolutamente nada, e ela vai investir. Essa pessoa já teve educação, ela já tem qualidade de vida, ela já tem uma boa alimentação, ela já tem casa, ela já tem carro, ela já tem estudo, ela já tem tudo. Uma pessoa que tá na favela, boa parte desse 1 milhão vai para cobrir custos para que ela tenha uma casa, para que ela tenha um carro, para que ela aprenda a dirigir, para que ela finalize seus estudos, ou vá, de repente, vá para a universidade, ou aí ela vai ajudar a família, uma viagem ou seja, dos sonhos, ela vai gastar tanto dinheiro ali com tudo que ela não teve acesso, e realmente não é só as pessoas moralizam, né? O pobre querer ter direito ao lazer, porra. Querer ter direito a sair, querer ter direito a viajar, querer ter direito a comprar uma roupa que nunca teve acesso, um perfume que nunca teve acesso, tipo assim, por que você não pega seu dinheiro e compra logo uma casa? Eu consigo viver nessa casa, essa é a minha realidade. Você tá dizendo que eu preciso de uma casa, eu quero fazer uma viagem. Por que não, entendeu? Não, essa pessoa, ela até vai... Ou às vezes nem vai, por exemplo, o Adriano do Flamengo, que, cara, ficou muito rico e o cara não era feliz ali vivendo aquele grande teatro. Ele queria ficar na Vila Cruzeiro ali, onde ele era feliz, com o que ele conhecia. Sim. O que é uma raridade, assim, né? Não se deslumbrar com esse mundo, enfim, de riqueza e de fama e tudo mais, mas acho que isso é um papo para outro episódio. Mas, enfim, essas pessoas, mesmo que você dê 1 milhão para cada um, elas já não estão em pé de igualdade, porque elas estão em condições desiguais. Então, uma pessoa pobre, os familiares são pobres, e ela tá num ciclo de pobreza, mano, é impossível que essa pessoa pegue 100% do dinheiro e vá investir em alguma coisa, porque ela tem necessidades agora. Agora, a necessidade dela não é investir esse 1 milhão para daqui a 10 anos, aquilo ali virar não sei quanto. Ela precisa agora. Ela tem que comer agora. Então, assim, essa moralização, né, do merecimento gente, essa pessoa que conseguiu altas coisas porque investiu e fez,
essa pessoa veio de um lar estruturado, ela nunca faltou de comer, ela não teve a preocupação, porque entra ali também um elemento psicológico, de tipo assim, passar por privação, passar por negligência parental, são fatores estressores que são neurotóxicos. Então, assim, isso vai prejudicar o seu desenvolvimento, a sua aprendizagem, fora que, assim, o seu emocional para sempre. E aí, tem como mesmo a gente falar de igualdade nessa... Não existe. Não tem como, sabe? Então, assim, e outra, essa ideia de que foram eles que trabalharam duro, foram eles que tiveram a grande ideia. Gente, isso é um mito. Quem trabalha muito são as pessoas que trabalham pra eles. Quem tem as ideias são as pessoas que trabalham pra eles. E às vezes, beleza, ele teve uma ideia. Eu tenho várias ideias. Mas eu tenho uma equipe disposta a falar, gente, então, eu quero isso aqui, vocês têm que fazer acontecer, tá? Mês que vem a gente vai ter uma reunião, eu já quero ver o primeiro protótipo. Se fosse assim, eu seria bilionário. Eu já tive várias ideias legais. Pois é, então assim, não tem como a gente ignorar o fator histórico. E aí eu acho que é importante a gente falar de Marx, por mais que eu vejo que tem uma parte da esquerda que fala, poxa, mas a esquerda tem que ser mais acessível. Tem sim, mas eu não acho que para isso a gente tem que abandonar as bases teóricas que explicam as coisas. Então, assim, o Marx ele se utiliza de um método científico para analisar a sociedade e entender o capitalismo, que é o materialismo histórico dialético, que basicamente a dialética é você entender a luta de classes, basicamente, e o materialismo é você olhar as condições materiais, né? Então, quando a gente fala da acumulação primitiva de capital, quando a gente fala de olhar lá quem que estava aqui, quais eram as famílias que receberam capitanias, quando a gente fala de, beleza, nessa divisão ali, vamos dividir o Brasil, parte vai para Portugal, parte vai para Espanha, vamos ver qual família vai ficar com o quê, e aí a gente olha, e essas ainda são as famílias mais ricas do Brasil hoje, 525 anos depois. Isso é materialismo. Isso não parte de uma premissa, olha que bonito, olha, nos últimos 15 anos ele chegou no 15? Não, né? Nos últimos 525 anos, a família dele teve todas as facilidades para que ele pudesse hoje ter as condições para fazer tal coisa, né? Então é preciso a gente olhar para a realidade material das coisas, porque... E o negócio quando a gente conversa com essas pessoas, a gente tem que entender que elas estão embebidas não só em ideologia burguesa, né? Porque os burgueses, gente, eles têm dinheiro para controlar a narrativa, e por isso que a gente perde. Então essa ideia de, porque a esquerda não comunica bem, porque a esquerda... Não, simplesmente a esquerda, ela surge da classe trabalhadora. Então, a gente não tem dinheiro para propagar as nossas ideias da maneira que eles têm. A gente não tem dinheiro para fazer filme de Hollywood. A gente não tem dinheiro para ter soft power. O que a gente tem são poucas vozes tentando contar com as redes sociais, né? A gente tem teóricos, a gente tem escritores em discussões acadêmicas que poucas pessoas vão ter acesso. E as condições de vida do capitalismo já estão tão ruins que às vezes, cara, a pessoa ela não quer entender a condição de vida e como ela veio parar ali. Ela quer, você vai melhorar minha vida? Amanhã? Não vai ser nessa eleição de agora? Então, irmão, que se foda. Eu vou ficar rodando aqui, scrollando meu feed eternamente. Mas é isso que eu tô falando, cara, porque isso aí, a minha avó, quando eu era criança, tinha 10 anos, ela já falava, meu filho, confia em político nenhum não, porque nenhum presta. É tudo safado. Ela mentiu. Olha pra realidade de hoje, ela mentiu, porque assim, tá todo mundo falando que vai mudar, vai mudar, e materialmente nada muda de verdade, porque assim, eu, como um adolescente nos anos 90, eu tinha uma esperança no futuro ali, cara, virando anos 2000, o Brasil, entre aspas, bombando, sacou? Eu tinha uma esperança, cara, eu acho que eu posso conseguir ter uma casa. E hoje, cada dia que passa, eu vejo esse sonho cada vez mais distante, assim, é até difícil cogitar, cara. No Brasil, você comprar uma casa é inacreditável, entendeu? Tipo assim... As coisas não melhoraram, tem piorado. Eu acho que as coisas... Eu não concordo que as coisas têm piorado, mas eu acho que as coisas, elas melhoram de maneira muito irrelevante. Geração após geração. E, inclusive, comparando a geração dos nossos pais com a nossa, realmente as coisas pioraram. Porque antigamente você conseguia comprar uma casa, e isso é o momento do capitalismo. E aí, nesse ponto, eu volto para aquilo que a gente falou quando estava respondendo os comentários, gente, o PT não vai resolver isso não, tá? Não vai resolver isso não. Isso é uma questão sistêmica do capital. O capitalismo tardio chegou para todos. O neoliberalismo está fudendo a todos sem perguntar o nome. O Brasil está cada vez mais desindustrializado. Só emprego merda, emprego de serviço. Qual é a tendência de melhora no Brasil? O Brasil não há perspectiva de melhora. O teto de gastos, os caras querem deixar, mas ter tudo. Querem aumentar mais o teto de gasto. Vai ter uma hora que vai esbarrar com o SUS e o SUS vai colapsar, só vai existir saúde privada no Brasil.
O Brasil tá à beira de um abismo, pra falar a verdade. Mas aí a gente vem pensando na nossa realidade aqui, no Reino Unido, norte global. Você também não tá vendo que, tipo assim, é mais inflação, a comida também tá mais cara aqui, a moradia é um absurdo, as pessoas gastam, assim, às vezes 50% ou 60% do salário delas pagando aluguel. Famílias que dividem um apartamento, às vezes uma família morando num quarto pra poder ter onde morar, pra poder morar, né, perto do trabalho. É gente dormindo na rua, um problema fuderoso com drogas aqui, que eu acho que é porque esse negócio de ficar fazendo notícia pra falar das merdas do país, isso é coisa de país latino-americano, gente, porque na Europa eles têm os mesmos problemas, só que eles não divulgam. A gente não vê em jornal que na França tem mendigo morando no metrô, que aqui na Inglaterra tem um problema fudido com cracudo, com drogado, e tem, eles só não divulgam, e a gente fica achando que é essa maravilha, que eles, nossa, eles são muito avançados. É um país muito mais burocrático, é uma burocracia, é uma coisa... Eles gostam de ligar, né? Não quer resolver nada por e-mail. Então, assim, não só isso, mas o capitalismo tem sim problemas aqui, do capitalismo tardio, que é o país que foi o berço do capitalismo, e que, assim, eu vejo pequenos avanços em relação ao Brasil, porque a gente tem uma população, primeiro, muito mais velha em termos da sociedade estruturada da maneira que é, a sociedade inglesa, né? E que, por isso, muito mais ativos politicamente, muito sindicalizados, muito organizados, né? É uma galera que não deita. Você vê que aqui a gente tem... As pessoas que defendem a Palestina, gente, elas estão sendo presas aqui. E mesmo assim a galera continua defendendo a Palestina e sendo presa mesmo, e foda-se. Isso é uma coisa que no Brasil, as condições históricas e as condições de vida ali não permitem que você faça isso, sabe? Você não pode se dar esse luxo. Porque você não vai ter como pagar uma fiança, você não vai ser solto nunca. Você precisa ter o que comer amanhã. Então, assim, não dá pra você ter o luxo de, vou fazer uma greve aqui, foda-se se eu perder o emprego. Aqui sobra emprego. E no Brasil falta. Sobra gente. Aqui falta gente. Então, assim, eu acho que o capitalismo tardio tem seus impactos até aqui. Só que são problemas de ordem diferente, de grandeza diferente. Mas, assim... Não acho que é uma questão brasileira e latino-americana, não. Que, óbvio, a América Latina se fode muito mais por todo o colonialismo e neocolonialismo, né? Porque a Europa, o Reino Unido, os Estados Unidos vão impedir que a América Latina se industrialize, enriqueça e se tornem potências enquanto puderem. Mas eu não acho que eles não estão sofrendo aqui os efeitos do monstro que eles mesmos alimentaram e deixaram crescer até o momento. Não, tô sofrendo demais. Você anda na rua, vê bastante gente em situação de rua, vê assim a qualidade de vida piorando, os alimentos mais caros, o aluguel absurdo, né? Vê o NHS, que é o SUS daqui, é um lixo. O SUS no Brasil, gente, acreditem, é muito melhor que o daqui. Nossa, muito Aqui é um lixo, é um lixo, é inacreditável. As pessoas evitam ir, porque não adianta, você fica 6 horas na fila, a pessoa vai te dar um paracetamol, vai te mandar pra casa. Você com a perna quebrada, você vai voltar pra casa. Tomar paracetamol. É inacreditável o lixo que é o serviço daqui. Tipo assim, a estrutura física dos prédios, das construções, dos hospitais. Pô, gente, muito legal, muito bonito. Mas o que adianta? Você não tem serviço, tem gente trabalhando. Não adianta gente, nada. Assim, isso é a prova de que assim, a mão de obra que traz a riqueza, que traz os serviços, é que modifica a nossa realidade. Então, cara, se você não tem gente trabalhando, não adianta. E falta gente, assim, pra limpar, é uma coisa... É absurdo. É ridículo. É o país de primeiro mundo que eles falam. Gente, isso não é mais verdade. Não. A gente teve um argumento aqui. Se taxar os bilionários, eles vão sair do Brasil. Gente, isso é a ameaça mais fajuta, assim. Você não pega uma indústria, você não pega um latifúndio e transporta ele para outro lugar. Não tem como fazer isso. Então, assim... E outra, esses bilionários, em outros países, eles são muito bem taxados, viu? Não vem pensar... Aqui, a gente que é trabalhador, toma-lhe imposto no rabo, né, amor? Caramba, é muito alto. Eu acho que a alíquota que eu pago é 40% de imposto todo mês. Sai 40% do meu salário. Olha, gente, eu acho que é 30%, do meu é 30%. Não ganho tanto assim. 30% do meu. E assim, quanto mais dinheiro você ganha, mais você paga de imposto. E vai sair ali, pro empresário vai sair do lucro dele. Não tem choro nem vela. Então, assim, a América Latina, o Brasil, são uma festa. É um paraíso. É um paraíso. Eles pagam pouquíssimo, acredita em mim. E outra, você não vai abandonar, filho. Você vende carro pro mercado brasileiro. Tu vai sair de um mercado de 210 milhões de pessoas e vai abandonar, ok, não quero mais esse mercado.
Não quero o meu lucro de bilhões e bilhões do Brasil. Quem é o maluco que vai fazer um negócio desse, gente? Não tem como. É impossível um negócio desse, é inacreditável. Vi também que você tem inveja, esse é um clássico, né? Você critica os bilionários que têm inveja. Olha, gente, eu tenho muitíssima inveja de quem não trabalha, eu devo confessar. Agora, me pergunta se eu conseguiria explorar pessoas, pagar um salário mínimo enquanto eu tô viajando, sei lá, pra Austrália, pra levar minha filha pra ver canguru. Não, mas eu acho que nem eu acho que tem sim uma questão moral. Tem sim uma questão moral, porque pra eles, os ricos, eles entendem a luta de classes e eles vão defender o direito deles de explorar as pessoas. Não, enquanto que a gente fica sendo forçado a achar que, tipo, pô, mas é o direito dele, mas ele mereceu. Por que ele não pode tirar o dinheiro que você gerou? Porque fui eu que gerei, porra, com o meu trabalho. Não, é porque você para pra pensar assim, existe a fábrica, vamos lá, a fábrica, imagina qualquer fábrica aí, pô. Nestlé. A fábrica Nestlé, todos os 200 mil trabalhadores trabalhando, não sei, chutei um número aqui, trabalhando lá. E existe meia dúzia de candango acumulando 90% do que é produzido, botando no bolso e pagando um salário de fome para todo mundo naquela empresa. A gente só quer tirar esses caras. Eu só quero tirar esses caras da jogada e pagar melhor e distribuir de maneira mais justa para essas pessoas, para que tenham um salário digno, entendeu? E aí eu acho que aí a gente entrou também na discussão de tipo assim, mas a pessoa concordou. Aí a gente falou, mas a pessoa não concordou porque você tem que vender força de trabalho, caso contrário, sua opção é passar fome. Eles, então, mas você tem opção. A gente não, porque passar fome não é uma opção. Então você só tem opção de verdade quando você não está passando necessidade. Tipo assim, então, ou você vai trabalhar e eu te dou 3 batatas por mês, ou você pode não trabalhar, mas aí você vai passar fome. Eu vou preferir as 3 batatas por mês, ou não? É uma escolha? Não. Você tá me obrigando a ganhar 3 batatas por mês. Você não tá me dando opção. Porque morrer de fome não é uma opção. Exatamente. Vamos concordar? E tem gente que acha que é uma opção. E aí já é, pelo amor de Deus. Assim, não, e você nível de você bota uma ideia. Vamos dizer que o cara teve uma ideia genial, que isso é mentira, na verdade. Então o cara teve uma ideia genial. Uma ideia genial por 200 anos de trabalho mal pago. Não, sacou? E eu acho... Faz sentido nenhum. Eu quero ser o cara, vou lucrar para uma ideia que eu tive em 1830 o resto da minha vida e vou pagar um salário de fome para as pessoas que eu escravizo da minha empresa. Mas aí, primeiro, exploração e escravização são coisas diferentes. Não, mas e outra, eu já fui. Tem empresas que não pagam um salário de fome, que pagam bons salários. E aí, a gente precisa colocar em perspectiva. Você pode ter certeza que se tem alguém numa empresa que está ganhando 50 mil por mês, eu vou dar um exemplo de uma indústria farmacêutica que eu trabalhei. Então, eu tinha um diretor que ele ganhava... Cara, em 2009, ele ganhava em torno de 67 mil reais por mês. Você imagina quanto que é o lucro dessa empresa, gente? Gente, é na faixa de bilhão. Para você pagar isso para um funcionário, então assim, proporcionalmente, o salário desse funcionário, gente, não era 5% do lucro da empresa. Enquanto que o que esse cara gera é muito, sabe? Então, pra gente estar falando de um salário, poxa, mas ele ganha 5 mil. Você pode ter certeza, ele gera 500. Exatamente. Ele gera 500 mil. Exatamente. Então, assim, às vezes o salário é muito bom, mas a relação ainda é injusta. Ela não deixou de ser injusta, porque o nosso parâmetro é o salário mínimo, que é um salário de fome, porra. Quem é que consegue pagar aluguel, comprar, fazer o mercado do mês, pagar transporte e ter um pingo de lazer, gente? Com 1.500 reais. Exatamente. Tá um pouquinho mais que isso, assim, um pouquinho. Exatamente. Você para pensar, vamos lá, no iFood. É tanto que ele cerca a demanda, por exemplo, entrega de comida e existe antes ou depois do iFood, certo? E não fazem a comida. Eles e não também fazem não a comida. Tem o meio de transporte da entrega. Eles não têm as motos para os motoboys. E não paga direito trabalhista. Os motoboys não são funcionários do iFood. Eles fizeram, sabe o quê? Um aplicativo para terceirizar a venda dos produtos. Perde a loja, perde o motoboy. Perde todo mundo. Só eles ganham. E tipo eu assim, acho que... e eles pagam, eles não têm nenhuma ingerência sobre os motoboys. Se o motoboy cair, se fuder, é ele ver com o governo. Dele, é problema do governo, problema nosso, inclusive. Porque tem um seguro obrigatório, então aí o cara vai lá dar problema no SUS, digamos assim, né? Vai lá, porque tá tendo uma epidemia de acidentes de moto no Brasil.
por causa da dinâmica da precarização do trabalho. Então, assim, e as pessoas dirigindo com sono, cansados. Eles estão sobrecarregando o Estado, sobrecarregando o SUS, e os caras estão lucrando horrores e pagam uma porcentagem ridícula pro cara da moto, que tem a própria moto, que paga a manutenção da moto e paga a gasolina, tá o dia inteiro sentado naquele negócio, sofrendo o risco, que ele tem que chegar rápido para fazer várias entregas ao mesmo tempo, assim, quantidade menor de entregas possível. E essa é um grande exemplo do que o cara que, assim, ele criou um aplicativo e não tem nada. Hoje em dia você tem essa parada da uberização, o Uber, que é o maior aplicativo de corridas e não tem um carro na frota. O Airbnb, o maior aplicativo de hotel, não tem um quarto de hotel. Os caras só fizeram um aplicativo. Os caras, eles estão desaparecendo com o emprego mesmo. O seu emprego nem é seu emprego mais. Você não tem garantia nenhuma. Essa é a prova de que, assim, nós geramos os empregos. A casa é minha para fazer o Airbnb. Eu comprei a minha casa, ou eu comprei o meu carro, eu comprei a minha moto. Eu estou pegando o meu dinheiro do meu trabalho, eu estou dando por um aleatório que fez um aplicativo. O cara fez um aplicativo que nem existe fisicamente. E vai lucrar infinitamente. E tá lucrando. Essa é a prova, cara. Tá na sua cara. Porque, assim, se não fosse esse aplicativo, tu ia ligar pro cara da pizza, como era antes, né? Hoje, claro, você ia entrar no aplicativo do cara da pizza. Você vai entrar no site do próprio dono da casa. Exatamente. Que então, por que a gente não tem um aplicativo do governo que organize isso, sabe? E pague uma taxa justa pro motoboy, entendeu? Dê lá, sei lá, o aplicativo fica com 5% e dá 95% pro motoboy, cara. Porque assim, é só pra manutenção do aplicativo, não é pra ter lucro nenhum, cara. É só pra organizar o trabalho. Tem que ser porcentagem, tinha que ser um valor fixo de manutenção. Exatamente, é só pra organizar o trabalho, entende? Você não pode lucrar com lucro ali. Não pode. O lucro é de quem tá fazendo o trabalho. E aí, a última coisa que falaram foi, você já calculou o valor médio gasto com cerveja por pessoas pobres todo mês? Daria pra pagar uma parcela de algum curso pra melhorar o salário. Isso daqui, aí ela fala, né, sobre o mito da solução individual frequente. Mas outra coisa me chamou a atenção nessa fala, que é a crença popular de que o pobre não merece tomar uma cerveja. Ele não merece viajar no carnaval. Ele não merece, porque ele já é um fudido, então ele tem que fazer alguma coisa para sair daquela situação. E que se foda se o único lazer dele for ficar na frente da televisão ou na frente do celular scrollando eternamente. Porque ele é pobre, ele tem que se fuder mesmo. Isso me deixa descaralhada. Esse pensamento é a desumanização do pobre, e é você culpar o pobre pela própria pobreza. Eu acho que vai também na mesma toada de você louvar o rico pela própria riqueza, quando na verdade a gente tem pessoas que vieram ali. É claro, gente, quando a gente está generalizando, você vai me falar de uma exceção de alguém que era muito rico e perdeu tudo. Você vai falar de alguém que a família foi escravizada e a pessoa hoje está bem. Mas vocês entendem que são exceções? São exceções que não contradizem a regra. São casos muito isolados e que historicamente nós temos dados, nós temos provas de que quem era rico ficou mais rico, continua sendo rico, a família continuou rica. Quem era pobre continua sendo pobre talvez num novo padrão de pobreza e o rico num novo padrão de riqueza, mas que a gente tem desigualdade super acirrada. E a gente precisa também lembrar que é o primeiro momento que a gente está vivendo na história da humanidade que a gente não tem um problema com a produção. Nós produzimos em excedente. A Revolução Industrial, ela realmente aumentou a eficiência da produção de comida, de coisas. E a gente tem pessoas passando fome, gente, por pura ganância, né, do próprio sistema capitalista. Não falta comida no mundo para essas 8 bilhões de pessoas, tá? Tem comida o suficiente para todo mundo. Mas se essa pessoa não tem como pagar, que se foda, ela não vai comer. Porque, assim, a gente produz para todo mundo, tem casa para todo mundo morar. Gente, vocês sabiam que o centro de São Paulo tem mais casa sem gente do que gente sem casa? Que dava pra botar todo mundo dentro de algum lugar para morar e ainda sobraria casa vazia? Mas sabe o que é? Você vem com esse argumento, a galera fala assim, ué, mas aí você tem que trabalhar para poder comprar, entende? Não, e é como se a pessoa não trabalhasse porque ela não quer. Mas ela trabalha, só que o salário dela não dá.
E é tipo como assim, se fosse uma escolha dela, porque né? a gente vive em bolhas, né? Porque assim, tem gente que cata papelão o dia inteiro, gente. Não, eu acho que isso é meio então, assim, aquele meme da Paris Hilton, né? Ela com a blusa, tipo, parem de ser pobres. Tipo, parem de ser pobres, tá com depressão. Trabalha, gente. Para de ter depressão. Não, se fosse por isso, fica feliz. Pedreiro seria bilionário, cara. Os padeiros, as diaristas. Porra, os professores. Cara, eu que sou professora. Gente, vocês não têm noção. Eu ouço cada merda. Pode fazer um episódio só pra gente falar de professores. Porque assim, mas tem 2 férias por ano. É tipo, não, gata, a gente trabalha quando os alunos estão de férias. E digo mais, a gente trabalha também porque a gente prepara a aula, que gasta muito mais tempo do que dar a aula, de fato. Aí sai da aula, tem o pós-aula, que você tem que terminar as coisas daquela aula, preparar para a próxima. Assim, é uma vida de trabalho que não acaba. Inclusive, estou ficando deprimida que eu tenho que preparar minha aula. Mas, enfim, as pessoas que gastam dinheiro com cerveja e que têm um mínimo de lazer ali, primeiro, aquele gasto, gente, não vai enriquecer a pessoa, tá? Se ela gastou R$50 com cerveja no fim de semana, ela não vai ficar bilionária juntando os R$50 de cerveja que ela deixou de gastar. Inclusive, quero fazer aqui uma pergunta pro ChatGPT. Vamos gastar um pouco da água do mundo. Quanto levaria para se tornar bilionário juntando... se for R$50 por mês, são 200, né? Bota por semana. R$200 por mês. Não, eu quero saber... por mês. Por mês. 50 por semana. É isso. Ó, se você juntar R$200 por mês, você se tornaria bilionário em 416 mil anos. Nossa Senhora! Vamos supor... Quanto é que a humanidade tem? 200 mil anos? O Homo sapiens? O Homo sapiens, Ah, deve ser por aí. Não é? Talvez um pouquinho mais de 200 mil anos. Tipo assim, outro Homo sapiens, filho. Mais outros dois. Sabe? Vamos ver, agora vamos tentar ser realistas. Vamos supor que uma pessoa juntasse 5 mil por mês. 5 mil por mês. E juntando 5 mil por mês... Ó, se você juntar 5 mil por mês, você vai ficar bilionário em 16 mil anos. 16 mil anos. Gente, então, pra se tornar bilionário... É só juntar 5 mil por mês por 16 mil anos. Não tem força de vontade? Você tem que juntar 5 mil trabalhadores e explorá-los por talvez 5 anos. Agora, e juntando 1 milhão por mês? Fiquei curiosa. Vocês acham que é fácil ganhar 1 milhão por mês? O que você acha, amor? 1 milhão por mês, muito difícil, né? Se você juntar 1 milhão por mês, você leva 83 anos, se você não tiver nenhum rendimento, né? Se você só guardar, 83 anos sem gastar nada, tá? 83 anos juntando 1 milhão por mês. Pô, pelo amor de Deus, é só juntar 1 milhão por mês por 83 anos sem gastar nada. Né? Quem não consegue? Absurdo. Fácil, né? É muito fácil. Beleza. Achei, né? Eu achei justo. Realista, pô. Realista, todo mundo consegue. Eu até... Talvez eu me tornei capitalista a partir de agora. Tá me faltando 900. Era só mudar o mindset. Mudei meu mindset. Sabe que uma parada... Mas aí você tá com 40. Daqui a 83 anos, você vai estar com 123 anos. Pô, eu vou estar no auge, né? Mas vai ter 1 bilhão. Eu vou estar no auge, pô. Vai ser ótimo. Vai dar pra aproveitar super. Você acabou de ouvir o 3º episódio da nossa primeira temporada do podcast Diz Aí Amor. Essa primeira temporada vai ter 10 episódios e a gente decide o tema a cada semana. Então, se você gostou, deixe seu like. Segue também a gente no nosso Instagram, @DizAíAmorPodcast. Coloca a sua opinião nos comentários e você pode sugerir também o tema do próximo episódio. Quem sabe... na semana que vem a gente seguiu a sua sugestão. Muito obrigada a você que ouviu até o final, que nos acompanha, que nos apoia, que deixa comentário. A sua ajuda, seu engajamento é fundamental para que o nosso podcast continue acontecendo. Então não esquece de deixar seu comentário, suas impressões do episódio de hoje e a gente se vê semana que vem. Diz aí, amor! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.